Alô, galera do Torne-se Programador. Hoje vamos fazer aí a nossa quarta aula, ok? A gente vai falar hoje sobre uso de variáveis string e vai falar também sobre condicionais, tá? Operadores condicionais, uso de variável string e operadores condicionais, ok? Vamos lá. Bom, primeiramente, a gente já viu aí nas aulas anteriores o quê? O que é uma variável, ok? Qual é o comando mostre, que mostra alguma coisa na tela, que em JavaScript seria o alert. O que seria o leia, que é onde eu quero capturar algum dado, seria o prompt no JavaScript, ok? E agora a gente vai ver os comandos novos, que é o comando C, o comando senão, o comando senão C, ok? Os operadores lógicos, vou colocar aqui operadores lógicos, que é o e, ou e not, que é não, né? Na realidade aqui em algoritmo, não. Que em JavaScript é igual a e ou not, ok? Legal. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre condicionais. Condicionais, em uma linguagem de programação ou em lógica, é o que? Ele te dá a diretriz para qual caminho vai seguir o teu código, tá? Então, por exemplo, imagina lá você está numa linha de trem. E aí o trem tá rodando, tá andando lá bonitinho. E aí ele chega num caminho que tem duas encruzilhadas. E aí ele cai no condicional. O que é esse condicional? Ele fala assim: você pretende ir para o caminho A ou pelo caminho B? Qual caminho você vai querer seguir? E aí você decide, se, dependendo da condição, se o caminho A, por exemplo, for mais fácil, irei pelo caminho A. Ah, não, eu quero o caminho mais radical. Se o caminho B for o mais fácil, então eu vou pelo caminho B. Assim é o condicional. Ele põe lá, pensa numa linha de trem e ele põe para você, ele chega numa encruzilhada e aí você tem que decidir se você vai para um ou se você vai para outro lugar, ok? Então o se quer dizer eu vou para um lugar. O se não quer dizer eu vou para outro lugar, entendeu? Ou se eu quero três opções, então o se eu vou para um lugar, se não eu vou para outro, ou se não, desculpa, o se eu vou para um lugar, o se não se eu vou para outro lugar, ou se não eu vou para nenhuma das duas anteriores. Então, por exemplo, um exemplo muito fácil aqui é o quê? Nota, vamos supor que eu tenho uma lógica de programação assim, ó. Dado que eu leia um número, verifique se este número é 1, se for, mostre olá. Então, isso a gente já tem uma condição, ok? Então, vamos fazer esse probleminha aqui. Então, eu vou ler um número. Então, como é que eu faria aqui? Número é igual a leia. Estou lendo o número, ok? Legal. Agora, eu vou fazer a verificação para ver se esse número é igual a 1. Então, se número igual a 1, melhor, igual a 1, então eu vou tomar alguma ação. Que ação que eu vou fazer? Vou mostrar olá. Mostre uma string olá. Isso eu vou explicar para vocês por que string, que eu estou dizendo entre aspas, tá? E aí, fim, que é o que? Vai fechar o bloco do C, ok? Qual são os conceitos empregados nesse algoritmo? Primeiro, a gente tem aí o leia, que vai ler o que o usuário vai imputar, ler o que o usuário vai digitar e jogar dentro da variável número. Depois a gente tem lá um operador condicional, certo? Que é se o número digitado for igual a 1, então ele vai mostrar para a gente olá. E ele vai fechar o C.
Se eu digitei um número diferente de 1 aqui, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente sair. Ele não vai entrar no bloco aqui do mostre e não vai mostrar nada. Ok? Então esse é o primeiro exercício aí de se a gente falando de condicional. Porém, a gente tem aqui ó, o olá, que é uma variável string. Porque quando eu digo uma variável string, eu digo tudo que está entre aspas. Ok? Então assim, a diferença de uma variável string para uma variável inteira é o quê? Uma variável inteira A é igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, ou igual a 4, ou igual a 5, ou igual a 6, igual a 7, e assim vai, certo? Que seria aí de 1 a 0. Então todos esses números aqui são inteiros, tá? Números, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Inteiros. Inteiros são todos esses números aqui, ok? Então, variável inteira recebe números inteiros, certo? Variável string recebe dados entre aspas, tá? Aí no algoritmo ou no JavaScript tanto faz se a gente for usar aspa dupla ou aspa simples, ok? Tanto faz. Legal? Eu vou usar aqui, nesse caso, aspa simples, vai? Uma string. String, normalmente, é um texto onde contém números, caracteres, ok? Tudo juntos, concatenados. Legal? Então, isso é uma string, isso é um inteiro. Tem um outro tipo também, que é o ponto flutuante, que seria o float ou double. E o que seria esse número? Seria número quebrado, ou dólar, ok? Então, 2.4, por exemplo, é um número, é uma moeda, então é um tipo usado aí chamado float. A gente não vai entrar nesse agora, a gente vai precisar somente dos inteiros e do string, ok? Mais tarde a gente fala sobre o ponto flutuante. Legal. A gente vai falar agora de, além do C, a gente tem aqui uma variável string, ok? Que a gente está fazendo aqui, ó, olá. Esse mostre olá aqui, eu estou mostrando um dado em formato string. Legal. Quando eu uso o leia, a primeira coisa que ele faz é, ele vai capturar o dado em forma de string, o dado que você digitou, e vai jogar nessa variável, certo? Uma vez que ele jogou nessa variável, a validação, se você for olhar numa linguagem de programação, você vai ter que fazer o quê? Converter esse valor aqui para inteiro, ok? No caso do nosso algoritmo aqui, eu não vou entrar nesse mérito de conversão, mas quando a gente for jogar lá para o JavaScript, vocês vão ver que vocês vão ter que validar ele como string ou converter para inteiro para poder validar como inteiro, ok? Então tá, esse é o primeiro algoritmo aí. Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora na prática, colocando a variável string e traduzindo esse problema aqui para o JavaScript. Então aqui, ó, eu vou entrar lá com vocês, mesma coisa que a gente sempre faz, ok? Vou entrar aqui no browser, em inspecionar elemento, console, e aí eu vou fazer o seguinte, eu preciso de uma variável string. Então o que eu vou fazer aqui, ó, a diferença, ó, digitei alguma coisa, por exemplo, string, e joguei aqui o meu nome, Danilo. Tá aí. Então, ó, string contém a string de nome Danilo. Então, nota entre aspas, ok? Então, string sempre entre aspas. Como eu falei no JavaScript, ele não tem restrição se você colocar aspa dupla ou aspa simples, ok? Então, ele entende os dois aí como string. Legal. Agora, vamos fazer o seguinte. Como eu falei para vocês, o prompt, ele retorna o dado em string, ou o leia, ele retorna o dado em string. Então, ó, lembra da tradução lá, ok? Então, o prompt, o leia, é igual ao prompt no JavaScript, ok? Então, aqui, ó, a gente vai fazer aqui, ó, esse começo aqui, ó, leia número. Então, leia número traduzindo para o JavaScript seria prompt. Então, vamos lá. Número é igual a prompt. Fiz o prompt aqui. Legal. O que eu vou digitar aqui? Um número, tá? Então, digitei aqui o número 1 e dei um OK. Legal. O que ele jogou na minha variável número?
uma string de 1. Então, número, string de 1. Entendeu? Quando eu disse para vocês que o prompt no JavaScript ele já joga o dado dessa variável como string, então a comparação que você tem que fazer no seu condicional é com uma string. Ou você terá que converter a tua variável, transformando ela no inteiro. Ok? Então vamos lá. Diferença de uma string para inteiro. Então número ele está como string. Agora eu vou criar uma variável chamada número 2 e vou colocar aqui um inteiro. Ok? Então aqui, ó, olha a diferença de um para o outro. Número, eu tenho uma string de 1. Número 2, eu tenho um inteiro com valor 1. Nota que o 2, ele vai estar aqui, ó, sem as aspas. E o 1, ele está com as aspas. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Como eu falei lá para vocês, eu posso converter uma variável no inteiro. Em JavaScript, o que a gente utiliza? Parse int. Parse int, eu vou converter essa variável. Isso é uma função chamada parse int, que é passar a variável para inteiro. Fiz isso, olha lá, agora o número retornou um inteiro, ok? Como eu não atualizei a minha variável número, ela ainda continua como string, tá? Agora, se eu fizer o seguinte, meu parse int, a minha variável número, é igual ou número convertido para inteiro, o que vai acontecer? A minha variável número passa a ser inteiro agora. Muito bom, ok? Tá. Voltando ao nosso exercício, então o que a gente tem aqui? A gente tem uma string de olá, que eu mostrei para vocês como criar uma variável do tipo string, mostrei para vocês como que utiliza e qual a diferença de quando você visualiza algo que é string e algo que é inteiro. E aí vamos continuar o nosso exercício aqui, tá? Se a gente pegar aqui esse exemplo de condicional e converter ele para o JavaScript, então no lugar onde tiver C a gente colocar if, no lugar onde tiver C não a gente colocar else, ele ficaria mais ou menos assim. Então aqui a gente tem só o C e o fim C, ok? Todo condicional que você faz, ele tem um bloco, tá? O que é o bloco? Quando eu falo bloco, o que eu digo? O bloco é todo bloco de código que você vai executar dentro de alguma ação aí. Então, a ação que eu tenho aqui, no caso, é o if. Então, qual que é o bloco do if aqui? O bloco do if é esse mostre. É o que? É tudo que está dentro do if. Para falar o que está dentro do if, o que a gente costuma fazer? Colocar o código identado, tá? Então, identação aqui, ó. Identação de código. O que é identação de código? É isso daqui, ó. Ao invés de eu ler o meu código totalmente colado aqui, ó, na parede, o que eu faço? Eu idento, dando 2 tabs, falando que o mostre, ele representa a condição desse if aqui, desse C. Então quer dizer o quê? Se o número for igual a 1, então eu entro no bloco. E o que é o bloco aqui? É tudo que está, tá vendo? Tudo que está nesse contexto aqui, ó. Então, isso é o bloco, tudo isso aqui, ó, é o bloco desse C aqui, ó, desse condicional. Então, tudo que eu executar nessa linha aqui, ó, ele vai estar se referindo ao bloco desse if. Como que eu abro o bloco no JavaScript, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a tradução disso agora. Então, eu criei a minha variável número 1, com o valor 1, né? Converti ele para inteiro, e agora eu vou fazer o seguinte, vou jogar esse código aqui e vou traduzir ele para o JavaScript. No JavaScript, traduzido ficaria if, eu vou abrir aqui o meu parênteses, que eu quero isolar o que eu quero comparar. O igual no JavaScript aqui, eu tenho que usar igual, igual, ok? E aí eu abro o meu bloco. Então, abri o meu bloco, no lugar de fim, eu fecho o meu bloco. Então, fechei o meu bloco. Então, aqui representa que eu iniciei um bloco do if, fechei o bloco do if. O mostre, eu vou alterar para alert.
ok? Legal. Executando esse código, o que vai acontecer? Olá, certo? Por quê? Porque eu digitei lá o meu número no prompt, aqui em cima, ok? Depois eu converti esse meu número para inteiro, e aí eu fiz a comparação de número igual a 1 inteiro. E aí o que ele fez? Entrou no bloco do if, dando o alert para a gente. Legal. Então aqui, ó, eu vou fazer um pouco diferente agora. Eu vou fazer desde o começo o código. Então, desde o começo o código, número igual a prompt. Fazendo isso, o que vai acontecer? Ele não vai entrar no meu bloco do if não dando o alerta. Por quê? Porque eu não estou convertendo a minha variável número para inteiro. Ele está comparando uma variável string com um inteiro. Executando isso, ele vai fazer o prompt, digitei o número 1, não vai... Opa! Aqui ele comparou porque JavaScript tem dessas vezes. Ele faz umas comparações com string de uma forma diferente também, né? Bom, eu vou executar aqui como string para a gente reparar de novo. Então, 1 aqui de novo. Ele fez aí o olá, ok? Agora, deixa eu... Ah, entendi. Quando a gente vai somar variáveis, aí você vai precisar converter isso daí. No caso, como a gente não está somando as variáveis, não houve necessidade de somar. Em outras linguagens, você precisa converter isso também, tá? Então, vamos esquecer aí da conversão por enquanto, porque a gente não está usando somas aí. Mas assim, o correto seria a gente validar o número que veio do prompt como string. Então, vou rodar aqui novamente. O 1, ele daria o olá. Agora, se eu digitar 2 aqui, ó, o que vai acontecer? Ele não vai entrar no bloco do if, porque o número vai ser diferente de 1, e aí ele não daria o olá. Tá vendo? Não dando o olá. Olha lá. Então eu vou digitar 3. Não dá o olá, ok? Digitando 1, ele dá o olá. Legal. Então esse é o meu condicional. Se eu escolhi um caminho, que é digitar o 1, ele mostra o olá. Se eu não escolher esse caminho, ele não mostra o olá. Legal. Agora a gente vai falar um pouco mais de string, falando sobre concatenação. O que é concatenação? Quando eu tenho uma necessidade de juntar uma variável com outra, ok? Então eu tenho uma variável aqui A, que contém o valor de Danilo, e tem uma outra variável aqui B, que contém o valor de string dos Santos. Legal, se eu somar essas duas variáveis e jogar numa C, A mais o B, o que vai acontecer? Aqui eu não estou somando inteiros, eu estou somando strings. Quando eu faço isso, o C vai ser igual a Danilo dos Santos. Legal? Vamos jogar isso daqui lá no nosso console do browser, para vocês verem qual que é a ação. Então, vou jogar aqui, ó, a minha variável Danilo, B, a minha variável dos Santos, A mais B, eu estou concatenando. Quando eu falo de concatenar, eu digo somar duas variáveis strings, ok? Concatenando o A mais o B, o C me dá o resultado de Danilo dos Santos, ok? Isso é concatenar. Então, somar uma variável com outra. Se eu tenho duas variáveis inteiros, aí o que vai acontecer? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, A é igual a 1, B é igual a 2. E aí o C é igual a B mais A. Se eu fizer isso, qual é a diferença? Eu não estou concatenando, porque eu não tenho duas variáveis string. Nesse caso aqui, eu tenho duas variáveis inteiras. Então, quando eu executar isso, o que vai acontecer aqui no C? Peraí que eu esqueci do igual. O que vai acontecer aqui no C? Ele vai somar as duas, dando o conteúdo de 3, ok? Agora, vamos voltar a falar do parser. Se eu jogar duas variáveis em string com o número 1 e o número 2 e somar, ao invés do resultado dar 3, o resultado deu 12. Por que deu 12? Porque ele concatenou a variável 1 com a variável 2. Então, ele
juntou as duas, concatenou. Se eu quisesse mostrar a soma disso, aí eu teria que usar a função parseInt. Certo? Então, vamos lá. ParseInt. Legal. Então, usando o parseInt, agora o resultado dá 3. Por quê? Porque agora eu tenho duas variáveis que eram string, estou passando elas para inteiro, dando o resultado de 3. Legal? Então, isso é concatenar. Voltando ao nosso exercício, vamos complicar um pouco mais aqui. Então, legal. Dado que eu li o número, verifiquei este número, dado que eu li um número e verifico se esse número é igual a 1, mostre olá 1, por exemplo. Olá 1, que é olá, melhor, concatenando o valor digitado. Legal? Então isso aqui ficaria assim, ó. Estou concatenando com número, com o valor que eu digitei aqui. Vou pegar esse algoritmo e vou converter lá para o JavaScript. Vou limpar aqui. Converter aqui para o prompt. Como a gente já viu aqui, o prompt ele faz a verificação sem precisar da conversão, né? Então, eu vou deixar assim. Fechando o bloco do if. Então, abri o bloco do if, fechei o bloco do if. E vou mostrar a concatenação. Se eu digitar 1, ele tem que mostrar olá 1, ok? Então, 1, olá 1. É isso aí. Tá vendo, galera? Então, eu fiz aí a concatenação do número digitado com a minha string de olá. Bom, voltando. É um pouco mais complicado esse exercício. O que eu posso fazer aqui agora? Mostrando o valor concatenado. Caso eu digite o valor 2, então mostre olá, amigo, sou o número 2, certo? Então tá. Vamos fazer dessa segunda parte aqui agora. Então é o seguinte, ó. Agora a gente já digitou o valor 1 e agora a gente acabou de fazer a lógica para o valor 2. Então assim, ó, se eu digitar o 1, ele vai mostrar o olá mais um 1. Se eu digitar o 2, ele vai fazer o quê? Olá, eu sou o número 2. Então, qual que é a diferença aqui? Eu simplesmente coloco else. Ou else não, se não, ok? Se não, se ele não é o 1, ele só pode ser outro número. Legal? Se eu fizer o senão, o que vai acontecer? Ele vai entrar no meu segundo bloco. Então, o meu segundo bloco aqui é o bloco do senão, onde eu vou dar a mensagem aqui: olá, eu sou o número 2. Legal? Então, fazendo o teste de mesa aqui, ó, leia número. Eu digitei 1. Se o número é igual a 1, mostre olá, número. Legal, então essa é a primeira ação. Agora se eu digitei 2, o que vai acontecer no teste de mesa? Se número for igual a 1, não é igual a 1. Então, se não, mostre, olá, eu sou o número 2. Se eu digitei 3, o que vai acontecer? Se número é igual a 1, mostre isso daqui, mas não é igual a 1. O número aqui é igual a 2. Então ele cai no se não. Se não, mostre o número é igual a 2. Então o que ele vai acontecer se eu digitar 3, ou se eu digitar 4, ou se eu digitar 5? Ele sempre vai cair no se não, porque ele é diferente de 1. Legal? Então, vou copiar aqui. Traduzir isso para o JavaScript. Novamente. If, abre o bloco. Alert, para mostrar. Alert, else para o senão. Aqui ele fecha o bloco. Então, fecha o bloco do... Abre o bloco do senão e fecha o bloco do senão. Tem o bloco do C. Então, abri aqui o bloco do C. Legal? Então, leia prompt. Então tá lá.
Li o prompt, se é o número, se ele é número 1, eu mostro daqui. Se ele não for o número 1, eu vou mostrar, eu sou o número 2. Executando o código, digitei o 1, olá, 1, certo? Agora vou executar o código novamente, vou digitar o número 2, olá, eu sou o número 2. Opa, deu alguma coisa errada aqui. Deixa eu executar aqui, número 2. Tem alguma coisa errada aqui, galera. Pera aí, deixa eu copiar isso daqui e abrir um novo browser, que já deve estar sujo aqui os meus dados. E ele está fazendo confusão. Bom, executando de novo. Prompt de 1, número igual a 1. Desculpa, igual a 1, tá? Então aqui no JavaScript a comparação é igual a 1. Então, vou executar de novo. Digitei o 2. O que vai acontecer? Olá, eu sou o número 2. Legal? Digitei o número 1. Olá, 1. Legal? Então, galera, isso é bem importante, tá? Existe uma diferença entre o igual e o igual, tá? O igual é quando a gente vai jogar alguma coisa numa variável. Por exemplo, A é igual a 1, certo? Agora, o igual é quando a gente vai fazer uma comparação. Por exemplo, A é igual a 1. Então, isso, A é igual a 1, é diferente de A é igual a 1. Quando eu digito A é igual a 1, como eu já joguei um valor 1 na variável, utilizando o igual, ele compara, te dando o resultado de true ou false. Tá vendo? Ele é true, quer dizer verdadeiro, porque eu já tinha setado 1 na variável A. Legal? Agora, se eu fizer o seguinte aqui, ó, setar 2 na variável A, não, falar que a comparação é igual a 2. Não é, porque o valor que tem em A é 1. Fazendo a comparação com 2, o que vai acontecer? Falso. Então quer dizer que A é diferente de 2. Então, ó, A é 1, certo? Então se eu faço a comparação usando igual, true, ou se é igual a 2, falso. Legal? Então, por isso que nas comparações aí no if que você tem que fazer, você é obrigado a colocar o igual. Tá? Voltando. Agora, complicando um pouco mais o nosso exercício, a gente pode fazer mais um caso. Legal? Então, o outro caso é: caso eu digite qualquer outro número, então mostro sou qualquer outro número. Legal? Então, essa é a terceira alteração que a gente vai fazer. Nesse caso, a gente tem o quê? Se o número é igual a 1, eu mostro. Se não, se o número digitado é igual a 2, então aí eu sou obrigado a fazer essa verificação, porque no senão, que é na ocasião que não é igual a 1 ou não é igual a 2, eu vou mostrar aí, eu sou qualquer número. Então, para isso, a gente tem que fazer uma outra verificação. Senão, se número for igual, não é igual, né? Na realidade aqui a gente está em algoritmo, a 2, certo? Senão, aí aqui eu sou o número 2, e aí, senão, aí quer dizer que não é o número 1 e não é o número 2, aí eu vou mostrar a mensagem de sou qualquer outro número. Legal? Então aqui a gente tem aí a verificação do C. Se o C é igual a 1, eu mostro isso. Se ele é igual a 2, eu mostro isso. Se ele não é nem igual a 1 nem igual a 2, eu vou cair no senão, mostrando qualquer outra coisa. Legal? Então aqui fazendo um teste de mesa para 10. Então eu digitei 10. Leia número. Número tem 10 aqui. Número é igual a 1? Não, 10 não é igual a 1. Se não, se 10 é igual a 2? Não, não é. Então, se não, ele vai mostrar aí eu sou qualquer outro número. Legal? Para 1. Digitei 1. 1 é igual a 1? É. Olá, 1. Legal? Agora eu digitei 2. 2 é igual a 1? Não. Se não, se 2 é igual a 2? É. Então ele mostra olá, amigo, eu sou o número 2. Certo? Vou copiar aqui e traduzir isso novamente para o JavaScript. Limpar aqui, jogar de novo. Novamente, leia. Pronto. Prompt, certo? C seria o if, legal? Mostre de novo alert,
alert. E aí aqui a gente tem o bloco do if, fecha o bloco do if, else, if, de novo. Tem outra condição aqui. Abre o bloco do if, do else if, né? Fechei o bloco do else if. Opa, deixa eu terminar aqui ainda. Terminei. Nota que para dar Enter aqui, eu aperto Shift Enter, tá? Se vocês forem fazer no browser de vocês, para não executar, Shift Enter. Para executar, Enter direto. Else. Abri o bloco novamente. Fechei o bloco aqui. Legal. Agora, ao invés de igual, eu vou usar o igual, igual para comparar. Igual, igual para comparar. E agora está pronto o meu algoritmo feito. Executando ele. Se eu digitei o número 1, olá, 1, ok? Vou executar de novo, então coloco a setinha do teclado para cima e dou executar novamente. Então, digitei o 2, olá, eu sou o número 2. Legal? Setinha para cima, executei novamente. Digitei o 10, eu sou qualquer outro número. Legal? Bom, pessoal, vou copiar isso daqui e vou... Já está ficando muito grande, vou criar um arquivo HTML para isso. Então, vamos lá. Salvar. Vou jogar no meu desktop, certo? E vou colocar aqui como condicional, condicional.html, tá? Jogar no desktop aqui. E aí, como eu falei para vocês na aula anterior, para executar um código script, eu sou obrigado a colocar a tag script. Então, no HTML, script, e aí fecha o meu script. Legal? Como já tinha falado para vocês também, eu vou indentar o meu código, que é dar um tab aqui em todo o meu elemento, falando que esse código de programação pertence à tag script. Legal. Feito isso, agora a gente tem condições de rodar o nosso condicional diretamente do browser. Então eu vou abrir aqui e vou executar o meu arquivo condicional no meu browser. Vou dar 2 cliques aqui, provavelmente ele já vai abrir no Chrome, e tá aí, ó, aberto no Chrome. Se eu digitei 2, olá, eu sou o número 2, legal? Vou executar aqui novamente. Se eu digitei 3, sou qualquer outro número. Se eu digitei 1, olá, 1, certo? Bom, galera, por enquanto é isso, tá? A aula já tá ficando muito extensa. Na próxima aula, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês. Além dos operadores condicionais, a gente vai continuar aqui para falar sobre os operadores lógicos, que seria o e, o ou, o não, o not, certo? Que seria e comercial, pipe, pipe ou exclamação para o not, ok? Então na próxima aula a gente vai continuar aí nos condicionais, ok? Usando os condicionais e as concatenações de strings para a gente fazer mais exercícios, ok? Bom, por enquanto é isso. Para quem gostou, dê um like no Torce o Programador. E é isso aí, galera. Até a próxima aula.